Olá galera, tudo bom? Preparado para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? O nosso assunto de hoje será Iluminismo. Quando falamos sobre Iluminismo, remetemos ao século XVIII, um período onde filósofos, literatos, começam a olhar a sociedade que vivia, chamada de Antigo Regime, onde o poder absoluto imperava. Só que esses filósofos, eles começam a questionar esse poder absoluto. Esses filósofos começam a questionar o fanatismo religioso e, ao mesmo tempo, a chamada teoria do direito divino dos reis. Com isso, a valorização do certo pensamento chamado razão começa a fazer com que a sociedade olhasse ao período de uma forma um pouco diferenciada. Dessa forma, quando falamos sobre iluminismo, nós podemos dividir em alguns blocos. Por exemplo, primeiro bloco, pensadores. Nós vamos ter alguns grupos, como por exemplo, John Locke, que vai começar a afirmar que todos têm os direitos iguais. Já o filósofo Montesquieu dizia que a sociedade deveria ser dividida e o poder do rei em três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. E todos eles deveriam ser autônomos, independentes entre si. Quando nós falamos de um outro cara chamado Voltaire, esse filósofo questionava o poder absoluto dos reis, mas também questionava uma outra ideia, que era a presença marcante da instituição chamada Igreja. A Igreja levava as pessoas a refletirem e a terem comportamentos orientados pelos religiosos, não por Deus. Por isso que Voltaire sempre terminava os seus textos dizendo: esmagai a infame. Escreveu livros como, por exemplo, Cartas Inglesas. Ao mesmo tempo, nós falamos de Rousseau, um outro filósofo que pregava a ideia do contrato social, onde o povo e o rei deveriam governar de formas igualitárias. Caminhando ainda para o conhecimento, podemos começar a falar agora a respeito de dois outros pensadores chamados Diderot e D'Alembert, que tentaram juntar todo o conhecimento do século XVIII em um livro chamado de Enciclopédia. Bloco 2. A economia. Quando a gente fala sobre economia, nós temos que lembrar que a economia liberal valorizava o quê? A não interferência do Estado, onde a lei da oferta e da procura, onde a própria economia se regulamentaria. Com isso, começam a surgir duas correntes: os fisiocratas, que pregavam que a terra era a fonte de riqueza mais importante. Do outro lado, temos a escola clássica, onde Adam Smith era o centro de referência, onde ele começava a afirmar que a livre concorrência, que a indústria e o trabalho eram as fontes de riquezas. Os déspotas esclarecidos eram reis que aceitaram alguns princípios iluministas com o objetivo de se manterem no poder. E esses reis seriam, por exemplo, o Marquês de Pombal de Portugal, Catarina II, Frederico II. E o que mais importa nisso tudo é o seguinte: as ideias iluministas, elas permearam a sociedade, levando à independência das 13 colônias e a outras revoluções, como por exemplo a francesa. Galera, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nos encontramos nas redes sociais. Aquele abraço, tchau!